Amém. Então, a minha saudação a todos. Hoje, nossa live aqui de segunda-feira, né, o dia que a gente vai então fazer, congregar em cima da mensagem do culto mundial de ontem à noite, ontem, dia 14 de setembro de 2025. Então, essa mensagem está lá, então, no canal da Rádio TV Melhorar do YouTube. Se tu quiser assistir ela na íntegra, né, é só ir lá no canal da Rádio TV Melhorar, que vai estar lá o culto mundial do dia 14 de setembro, né? E o tema falou sobre colocar a casa em ordem, né? Colocar a casa em ordem, é um tema bem interessante. Então, eu coloquei o título assim, coloque a casa em ordem, né? E nós sabemos que a casa, a princípio, somos nós mesmos, que nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, vamos ver direitinho o que é essa desordem, o que é colocar em ordem. Vamos ver tudo isso hoje. Chegando mais um irmão aqui, a Luzia. Vou saudar a nossa irmã aqui. Boa noite, irmã. Deus abençoe. Irmã Luzia. Amém, irmãos. Deus abençoe também, em nome de Deus Jesus. abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão Fúlia. Amém. 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 Então, vamos fazer uma leitura aqui. Isaías 38, do 1 ao 5. Isaías 38, do 1 ao 5. Então, o nosso tema de hoje é colocando a casa em ordem. Coloque a casa em ordem, né? Vamos ver aqui. Então, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém, meus irmãos? Outra passagem, vamos ler aqui também, Gênesis 1, do 1 ao 3. Gênesis 1, do 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Então, convidar a irmã Luzia a fazer a oração inicial, logo após vão ter ouvido 2 cânticos, e depois assistir a mensagem de hoje. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar então. Agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido a cada dia. Amém, irmãos? Vamos orar então. Perdão, eu só estou ajeitando o celular. Amém. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, nesta noite, Pai querido e amado, nós viemos, Pai, em primeiro lugar, Senhor, te pedir perdão, Senhor, e te pedir, Senhor, a tua graça, Pai. Que a tua graça, Pai, venha estar transbordando, Pai, sobre as nossas almas, ó Pai querido e amado. Vem estar preenchendo, Pai, todos os espaços vazios, Pai, do nosso coração, da nossa mente, Pai querido e amado, da nossa alma. Deus, que não venha, Pai querido e amado, ser a nossa vontade, Senhor, mas sim a tua, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, em nome de Jesus, Pai, livra-nos, ó Pai, de toda ansiedade, Senhor, de toda angústia, Pai, que não, Pai querido e amado, que nós não viemos, Pai, procurar essa paz, Pai querido e amado, ou esse amor que nós achamos que faltamos, Pai, em coisas naturais, Pai, coisas mundanas, ó Pai, mas que nós viemos procurar em Ti, Pai, na Tua palavra, Pai, nas Tuas escrituras, ó Pai, porque está escrito, Senhor, na Tua palavra, Senhor, e conhecereis a verdade vos libertarás. Também está escrito na Tua palavra, Pai, que quem de mim se alimenta, por mim viverás. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós vamos estar se alimentando de Ti, Senhor Jesus, diretamente, Pai querido e amado, da Tua videira, Pai querido e amado. Que a Tua seiva, Pai, vem estar passando, Pai, pelos Teus
por cada um dos teus filhos, ó Pai, e vem estar alimentando, Senhor Jesus, espiritualmente e naturalmente, para que nós não viemos, Pai, mas procurar coisas, Pai, para preencher, Senhor, mas sim, Pai, que nós vamos procurar, Pai, nos preencher de Ti, Pai, que é bom, perfeito e agradável, Pai querido e amado, em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, de cada um ainda que vai entrar, Pai, nesta live, Pai, que não venha ser conforme nós queremos, ó Pai. Ó, Senhor, vem estar nos curando, Senhor. Vem, Senhor, estar nos purificando, Senhor Jesus. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor já está às portas, ó Pai. Então, Senhor, que não venha ser mais a nossa vontade, os nossos sonhos para os nossos planos, mas sim a Tua vontade, os Teus sonhos e os Teus planos sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa essa live. Que todos que vão ouvir, Senhor Jesus, venha ser preenchido pela Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Ó Senhor, ergo a minha voz e clamo e suplico a Ele. Derramo perante Ele as minhas queixas, a sua presença. Exponho minha tribulação. Ó Senhor, ergo a minha voz e clamo e suplico a Ele. Derramo perante Ele as minhas queixas, a sua presença. Exponho minha tribulação. Livra-me, Senhor, dos meus perseguidores, pois me vejo muito fraco, pois são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Jesus, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Quando me fizeres esse bem, os justos me rodearão. Quando me fizeres esse bem, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Tira minha alma
do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Aleluia, Senhor. Que Deus possa romper nas nossas vidas, tirando a nossa alma de tudo aquilo que nos aprisiona no cárcere, talvez da amargura, no cárcere do ressentimento, no cárcere da própria religião, que é um grande engano que muitas vezes nos persegue. E esse engano da religião nos faz achar que somos perfeitos, nos faz achar que somos justos. E quando chegam as tribulações, a gente se frustra. E não é isso que Deus deseja para nenhum de nós. Deus deseja nos trazer a realidade de que nós somos falhos, de que nós precisamos dele. Hoje o Senhor trouxe uma palavra pela manhã que dizia assim, em Mateus 10, 22: E sereis odiados por todos por causa do meu nome, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E diante de Deus, nós precisamos dessa perseverança. Tem um cântico que fala que venham logo, retém firmemente o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mesmo que as circunstâncias, mesmo que nós enxerguemos o ódio, mesmo que nós enxerguemos as perseguições, nós precisamos ter essa palavra de perseverança no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por Ele que nós estamos aqui. E é por Ele que nós estamos nesse momento de adoração, de louvor e buscando a Sua palavra nesta manhã. Que não seja por causa do homem, que não seja por causa das circunstâncias, mas seja por causa de Cristo. Essa canção se chama A Voz do Senhor. Mas a palavra que o Senhor me traz assim ao meu coração é: retém logo, venham logo, retém firmemente o que tens. Retém firmemente o que tens, que é a tua salvação, a tua perseverança, a fé, a confiança no Senhor Jesus. Aleluia. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: esta mensagem te envia o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, fecha e ninguém pode abrir. Estou ciente da obra que realizas. Não és muito forte, mas me tens obedecido e não tens negado o meu nome. Por isso te abro uma porta que ninguém poderá fechar. Por isso te abro uma porta que ninguém poderá fechar. Venho logo, retém firmemente o que tens. Venho logo, retém firmemente o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não és muito forte, mas me tens obedecido e não tens negado o meu nome. Te abro uma porta que ninguém poderá fechar. Por isso te abro uma porta que ninguém poderá fechar. Venho
logo, retém firmemente o que tens. Venho logo, retém firmemente o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. Venho logo, retém firmemente. Venho logo, retém firmemente o que tens. Vem, Senhor. Convido os irmãos a abrir a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Cristo, Deus, estabeleceu uma ordem administrativa, funcional neste universo. E nós precisamos rever isto aqui. Hoje é o tema desta mensagem. E eu preciso rever meu coração, como está com relação ao estabelecido de Deus neste versículo. Vamos ver. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Aqui mostra o corpo de Cristo. E nós temos um cabeça. Cabeça quer dizer governante. Cabeça quer dizer dono. Cabeça quer dizer autor. Tem mais coisas, mas vamos parar por aqui. Autoridade, governante, rei, salvador, senhor. É isso que está dizendo aqui. E Cristo é o cabeça de todo o homem que está na igreja e no reino. Então isso significa que ele é o que manda, porque é dono. Ele comprou, nós somos agora propriedade exclusiva para o uso de Deus. Ele é dono. Sabe o que é dono? Tu tem um carro, tu tem uma bolsa, tu tem uma carteira, é tua. Tu comprou e pagou. Então tu manda nesse bem que você tem, né? Você não precisa perguntar se vai sair com o teu carro para os outros, porque você é o dono do carro. Então você pega o carro e sai a hora que quer, porque você é o dono do carro. 1 Coríntios 6, último versículo, diz que nós somos comprados por preço. E agora, nosso cabeça diz: eu vou te usar para glorificar a mim. Este é o objetivo de eu te comprar. Amém? Jesus te comprou para que você manifeste sua vida de ressurreição e não fique mostrando a tua alma para ninguém mais. A horrorosa alma do bem e do mal. Vamos mostrar o nosso cabeça, o nosso Senhor. Como seria maravilhoso a igreja se os irmãos já tivessem entendido isto, negando-se completamente como pessoa natural, como velho homem, para ser o instrumento para fluir as virtudes da ressurreição do poderoso cabeça da igreja. Ele ressurgiu dos mortos, ele está vivo, só que ele é um espírito. Ele quer usar minha alma e meu corpo para fluir, para viver, para se mostrar. Essa é a administração de Deus. Então veja bem, esse versículo poderia começar assim: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem. Mas ele não começa: quero que, entretanto, que saibais
E ele cita primeiro que Cristo é o cabeça de todo homem, porque o Senhor está se envolvendo, está se dirigindo diretamente à obra de Cristo, que é a obra de Deus, a obra única de Deus. Porque nós estamos envolvidos nesta obra. Nós temos uma autoridade direta, que é Cristo Jesus. Todos nós. E ele disse: que cabeça você está usando para falar, fazer, agir, reagir? Qual a cabeça que você está usando? A sua ou a de Cristo? Você precisa saber, eu também. Preciso examinar agora. Não é para amanhã, a mensagem está vindo agora. Você tem usado a sua cabeça? Eu estou usando a minha cabeça hoje? Ou estou usando a de Cristo? Porque as Escrituras revelam: a tua cabeça rolou no Calvário. Só tem a de Cristo agora. Amém? Eu não tenho mais cabeça antiga e velha. Eu tenho Jesus agora, o meu novo cabeça. A cabeça do homem natural rolou no Calvário. Lá terminou. Amém? E o homem é o cabeça da mulher. Examine-se cada um a si mesmo. O homem é o cabeça da mulher. Examine a situação perante a luz da palavra. E o homem é o cabeça da mulher. E aí, Deus, o cabeça de Cristo. A última revelação do versículo. Porque Deus saiu da terra para chegar no céu. Amém? Então ele se refere à obra que ele opera na sua administração do Novo Testamento, que é de estabelecer a igreja para introduzir o reino de Deus e implantá-lo na terra eternamente. Cristo, o administrador desta obra. O Espírito Santo, o executor desta obra. Então, dentro da igreja, Deus estabeleceu autoridades representativas. Por exemplo, Romanos 13, verso 1, o início dos versículos ali diz que quem resiste uma autoridade, quem confronta uma autoridade, quem ataca uma autoridade que Deus instituiu, ele não está fazendo isso contra a pessoa que está revestida desta unção. Ele está resistindo. Vamos ler. É interessante renovar a mente e refrescar a mente para depois que as coisas acontecerem negativamente na nossa vida, você não tenha nenhuma desculpa para dizer para Deus que desconhecia os princípios que, quando transgredidos, trazem sobre nós maldições. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Romanos 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há, nem civil, nem espiritual, nem dentro de casa. Se o marido está lá, tem a mulher, tem os filhos, aqui está a verdade, a lei espiritual que institui. Se a esposa não respeita esta palavra de Deus para com o marido, o que vai acontecer? Se os membros da igreja não respeitam os presbíteros como autoridade, se os presbíteros não respeitam os seus superiores, a pessoa que Deus está usando como instituir o ministério, o que acontece?
Porque quem transgride contra uma autoridade representativa está transgredindo, ofendendo, desrespeitando. Não é a pessoa que você enxerga, é a Deus que você está enfrentando com tua força carnal, fraca, débil, que foi vencida no Calvário já, que não é páreo para Deus, mas você está sendo iludido por Satanás e está se levantando contra uma pessoa ungida como autoridade por Deus. Aí você pode achar que pode argumentar, apresentar razões, se justificar, por que está fazendo aquilo. Deus não escuta nada das tuas posições, justificações, explicações. A lei foi dada para ser obedecida, não para ser discutida por nenhum de nós. Se você está mal posicionado na obra de Deus e na estrutura do reino de Deus, você acerte rápido isso. Porque, vamos ler o 2 para nos animar. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. É claro, não precisa 5 dias de meditação para entender o que está aqui, né? Nunca vi um texto tão aberto e direto, explicado, revelado, iluminado. Não tem o que você pensar. Está aqui bem claro. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Amém. O Senhor vai dar um jeito, né? Não é eu, nem os presbíteros, nem os esposos, nem as autoridades. Elas são representativas. A ofensa foi feita contra o Cristo, que é o cabeça da igreja. Não foi contra os homens. Não foi contra o teu marido. Aí a irmã tem que olhar o seu esposo. Não foi contra o teu marido. Foi contra Cristo o problema. É. E a gente sabe que as coisas não andam bem. Não andam bem na igreja e nem nas famílias. A gente sabe disso. E você também sabe. Ou vai me dizer que você não enxerga onde tem erros? Conhecendo tudo que já conhece das Escrituras, é difícil não saber que está errado. Cada atitude que nós manifestamos, se você parar para pensar, você mesmo diz, foi da carne ou foi do Espírito. Você mesmo diz, não precisa nem descer um anjo do céu, fazer uma explicação para ti, teológica, doutrinária, para mostrar onde é que você errou. Porque o mal-estar, a maneira com que foi feito aquilo, já está te mostrando que a coisa está errada. Amém? Só que às vezes a nossa consciência tem uma casca dura em cima dela, porque aquilo já se repetiu tantas vezes, se tornou comum que nem trocar uma camisa ou comer um pedaço de pão. Pois é. Mas Deus, para Ele não é comum, não é normal, e Ele não aceita. E Ele vai agir. E Ele vai mudar a situação. Porque a obra de Deus não cresce nos princípios da rebelião, e sim da autoridade e submissão. Teve um ser lá no reino, na esfera do Espírito, muitos, não sei quantos milhões de anos atrás, ou 1000 anos, 20 mil anos, 50 mil anos, 1 milhão de anos, não sei. Mas nos é relatado essa história. Veja o que aconteceu. Um ser criado, um querubim elogiado, maravilhoso, perfeito, resplendor da verdade. Homem adornado por Deus, ser maravilhoso, um querubim muito, muito, muito formoso. O resplendor da verdade. Ele esqueceu que Deus era o autor dele. Esqueceu, começou a se olhar, começou a achar que era o cara, começou a se achar que era muito brilhoso, e começou a olhar
coisas que fazia, esqueceu do autor. Quando a gente presta atenção na gente, a gente esquece do autor. Se a única maneira de você manter a tua santidade, humildade e vida no Espírito é quando você olha só para Cristo e não para você. Sabe o que aconteceu com ele? Ele arrumou um novo lar, sem ar-condicionado, lago de fogo eterno. Agora, claro que o nosso julgamento divino vai ser mais suave, é óbvio. Glória a Deus por isso, porque senão nós estamos em maus momentos. Nós podemos pegar umas trevas exteriores, 1000 anos só, mas Satanás vai pegar a eternidade inteira num tormento. Lá diz que o verme não se acaba, não termina. A dor, a angústia, o pavor é constante. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Então, saudar a Caroline Ferreira, seja bem-vinda à nossa live aqui. Estamos aqui também já com a Luzia e o irmão Sullivan, né? E o nosso tema de hoje é coloque a casa em ordem, né? Coloque a casa em ordem. Claro que nós estamos falando, a princípio, nós somos templo do Espírito Santo, né? Nós somos a casa, nossa casa tem que ser colocada em ordem, né? Amém. Chegando mais uma irmã. Maria do Céu, deixa a irmã entrar aqui. Bem-vinda, irmã Maria do Céu. Seja bem-vinda na nossa live aqui, em nome de Jesus. A irmã lá de Estremoz, né? Então, falando hoje sobre colocar a casa em ordem, né? Então, a gente sabe que nós somos templo do Espírito Santo. Então, a casa que deve ser colocada em ordem somos nós, nosso coração. Mas se a casa tem que ser colocada em ordem, é porque está em desordem. Então, vamos ver quando é que começou essa desordem, né? Vamos ler, então, o livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis é onde tudo começou, né? Gênesis 3, vamos ler aqui do 4, acho que até o 6. Vamos ver aqui. Então, aqui começou a desordem, né? Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, Satanás conversando com a mulher, com Eva, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, né? O que aconteceu aqui? Deus tinha chamado o homem para cultivar e guardar o jardim do Éden, né? E tinha dito que podia comer de todas as árvores, especialmente a árvore da vida, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O que aconteceu? A serpente disse que era tudo bobagem, né? Que eles seriam que nem Deus se comesse daquela árvore. E a mulher acreditou na serpente, quer dizer, desobedeceu a Deus. Aqui começou a desordem, né? Amém? A desobediência do homem, houve a queda do homem. Eles tiveram que sair do jardim do Éden e a terra entrou em desordem, ou seja, houve uma divisão ali entre Deus e o homem, né? Entrou a desordem, o homem saiu da posição, tudo ficou fora da ordem, aqui tudo começou. Mas vamos ver uma passagem agora que o servo também foi chamado para colocar em ordem a casa. Vamos ver agora Isaías 38, versículo 1. Então, a gente viu que a desordem começou no Éden, né? Lá que começou, então, a desordem. Aqui, então, Ezequias, um grande servo do Senhor, não estava num bom momento aqui, né? Estava doente. Vamos ver aqui, então. E Deus mandou um profeta para falar com ele. O profeta Isaías. Então, ele disse assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, né? Então aqui tinha um problema com
Ezequias, amém? Ele teve uma doença, uma enfermidade mortal, provavelmente era um tumor, era um câncer, né? E, através do profeta, Deus falou então para ele colocar em ordem a tua casa, porque ele morreria, amém? Então, a casa em desordem. Provavelmente o câncer geralmente é uma doença que tem origem emocional, algum problema fez com que ele se amargurasse, né? E entrou em desordem. E a gente nota então que sempre que entra em desordem, né, o que aconteceu? Ele estava com a doença mortal, né? Vem a consequência então do pecado, vem então uma consequência. Sempre vem uma consequência, né? Aquelas coisas que nós estamos fazendo, coisas contrárias à palavra de Deus, amém? Mas aqui, vamos ver a sequência aqui, ver que teve uma mudança aqui, né? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te que de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, né? Então, o que aconteceu aqui? Houve arrependimento de Ezequias, né? Ezequias se arrependeu, clamou a Deus, e Deus mudou de ideia, né? Já tinha um juízo sobre Ezequias. Então, a gente vê que o arrependimento sempre, quando eu estou errado, o que eu preciso fazer? Ter um arrependimento genuíno, chegar perante Deus, foi o que Ezequias fez, né? E Deus, então, retirou aquela sentença de morte, ganhou mais 15 dias, né? Amém? Mas vou mostrar também mais uma passagem que mostra assim, que a autoridade é restaurada por Cristo, ou seja, através de Jesus Cristo, Deus colocou as coisas em ordem, amém? Vamos ver outra passagem aqui, é 1 Coríntios 11, 3. Vamos ver aqui. Então para casa ser colocada em ordem, tem que ser restaurada a submissão a Deus, né? A autoridade de Deus tem que voltar, né, na minha vida. Nosso problema, geralmente, o problema, quando eu estou afastado de Deus, é que eu estou fora da submissão à autoridade de Deus, né? E aqui mostra, então, como é que funciona essa restauração. Fala assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, né? Cristo é o cabeça de todo homem. A autoridade sobre o homem é Cristo. Eu sou homem, né? Cristo tem que ser minha autoridade. Eu tenho que estar em submissão a Cristo. Nem ele, Cristo, a palavra de Deus, a minha obediência à palavra de Deus, que me coloca, então, na posição de submissão. Eu tenho a autoridade de Cristo sobre mim, e eu fico como? Eu fico na posição correta. O problema todo é sair da posição. Se eu saio da posição, eu estou em desordem, né? Então, Cristo deve ser o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher. Amém? Então, aqui mostra que a mulher deve estar em submissão, né, ao homem, sob a autoridade do homem. Amém? E depois, aqui na sequência, Deus, o cabeça de Cristo, né? Então, notem aqui que Deus começou, o Espírito mostrou primeiro Cristo e o homem, que representa o quê? Que Deus estava restaurando a autoridade, que começou com o homem, né? A autoridade é o homem. Então, quando houve a queda do homem lá no Éden, o que aconteceu? Mesmo sendo a mulher que tinha, né, primeiramente comido da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, que não deveria comer do fruto da árvore, né? O que aconteceu? Deus cobrou do homem, né? O responsável ali perante Deus era o homem. Não cobrou da mulher, né? Primeiro, então, foi cobrado do homem. Por isso que é uma linha de autoridade, é um princípio de autoridade, né? É Cristo, o homem, a mulher, né? Que
Está sob missão, quer dizer, a submissão representa estar sob uma missão. Tá? Amém? E sobre Deus está, sobre Cristo está Deus, né? Deus que é onipotente, ele não tem ninguém sobre ele, ele é o próprio Deus. Então, acima de tudo está Deus, né? Então, aqui, pelo princípio de autoridade, tudo é restaurado. Aqui é a posição correta, né? Então, para eu restaurar a minha casa, né, organizar a minha casa, eu tenho que estar nesse princípio de autoridade, nesse princípio de submissão à autoridade. Amém? Então, agora como é que Deus fez, então, para fazer com que o homem voltasse à posição? Vamos ver aqui outra passagem, João 3, do 3 ao 5. O homem tinha caído, foi expulso do Éden, né? Amém? Estava lá perdido. E sabe que Jesus veio, morreu, ressuscitou, tudo veio através de Jesus. E através, hoje, se eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, começa todo o processo de restauração. Né? E aqui, então, nessa passagem aparece Jesus falando com Nicodemos, que ele era do Sinédrio, hein? Era um judeu lá, um mestre entre os judeus, e foi à noite conversar com Jesus. Jesus falou dos mistérios desse processo de restauração, ou seja, de reorganizar a casa. Então, aqui os dois conversando. A isto respondeu Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, né? Porque a hora que o homem pecou, espiritualmente ele morreu. E naturalmente entrou a morte também. Naquele momento não morria, né? Ele seria imortal, era só comer da árvore do conhecimento, da árvore da vida, né? Para ele ser imortal. Então, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o homem precisa nascer de novo. Isso aqui Jesus falou para Nicodemos. Vamos continuar ali, então, o versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Quer dizer, Nicodemos entendeu no modo natural. Ele achou que ele tinha que nascer de novo. Mas não era do natural que você está falando, era do espiritual. Então, o 5, Jesus explica aqui, então. Respondeu Jesus, versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, como é que eu volto ao reino de Deus? Eu tenho que nascer da água e do Espírito. O que representa isso aqui? Crer em Jesus e ser batizado. Amém? Primeira coisa, então, para eu voltar para Deus, né? Crer em Jesus. Todo o processo vem pelo nascer de novo. A hora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, representa que eu ganho um novo espírito. Tudo isso aqui, né, é algo misterioso que acontece, subjetivo. O Espírito de Deus se mescla comigo, né? E eu, então, nasci de novo. Sem Cristo, né, eu estou morto espiritualmente. Para eu voltar novamente a contatar Deus, tem que ser através de Jesus Cristo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? Então, aqui representa a recriação, né? Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E através de aceitar Jesus, nós somos restaurados. Amém? E Deus quer de nós, isso foi falado bastante no culto mundial, né? Quer de nós uma expressão. A hora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo a salvação judicial, sou livre, então, da condenação eterna, mas Deus começa a trabalhar na minha alma, mente, vontade e emoções, para que eu seja uma expressão de Cristo, né? Vamos ver, então, 2 Coríntios 5, vamos ver o versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, ressuscitou. Quer dizer o quê, né? Hoje eu não devo viver mais por mim mesmo, mas para Cristo, né? E o versículo 16 agora. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo.
versículo 17. Então, aqui, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aceitei Jesus, eu fui batizado, eu sou nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém? Então, estamos falando do processo de restauração do homem, né? O homem, então, crê, ele é batizado, salvação judicial, aí ele começa o processo de se alimentar da palavra, congregar, né? Meditar na palavra, amém? E ele começa, então, a receber a restauração da alma, né? Através tudo da renovação da mente. A mente dele, através da palavra de Deus, começa a ter restauração. E a casa vai sendo colocada em ordem. Amém? A casa vai ser colocada em ordem. Ordem no sentido de que eu vou ser conforme Deus me criou. Eu vou voltar ao propósito original que Deus me criou. Amém? Vamos ver agora 2 versículos que falam um pouquinho então, dessa restauração. Primeiro, restauração da ordem vertical. Mateus 22, 37 e 38. O que é o vertical, né? É linha reta. Então, a minha restauração com Deus. Ó, restauração do homem com Deus. Respondeu-lhe Jesus. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, né? Então, aqui então está acontecendo a restauração no sentido vertical. Eu volto a me relacionar com Deus, né? Eu volto a amar a Deus. Eu volto a estar na submissão. Eu volto a estar na posição, né? E eu organizo essa parte aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que restaurar na minha organização, né, da minha casa, é colocar Deus em primeiro lugar. Amar Deus sobre todas as coisas. E agora, na ordem horizontal, né? O versículo 39 fala da ordem horizontal. Se refere a quem? Ao próximo, né? Então, o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo, né? Então, o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E ali completa, dá para a gente completar com 40. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, todo o processo de restauração, né, de organização da casa, se eu começar a agir assim, então diz que se eu cumprir esses 2 mandamentos, a minha casa vai estar em ordem. Amém? Aí essa ordem tem que transbordar de mim. Então, essa ordem tem que se expressar daí, primeiro eu e Deus, né? A salvação é individual. Depois tem que se expressar na minha família, na minha casa. Eu falado da mulher, do homem, né, dos filhos, que são os que mais são afetados por mim, né? Pelo meu jeito de agir. Então, essa ordem tem que se manifestar na família, manifestar na igreja e manifestar na sociedade, né? Então, é um processo de restauração da alma, da minha alma. E tudo vai sendo colocado em ordem, né? A ordem vai sendo, a minha vida vai sendo colocada na ordem, né? Eu estou voltando ao propósito original que Deus criou. E é o que Deus faz em nós, né? Se eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu crio, fui batizado, vou pagar um preço de buscar Deus, de consagrar, de estar na palavra, congregar, né? Tudo vai sendo restaurado na minha vida. Amém? Então, meus irmãos, vimos então sobre coloque a casa em ordem. Então, a nossa vida é colocada em ordem quando eu me coloco na posição de onde Deus é a autoridade e eu fico na submissão a Deus. E a submissão a Deus acontece como? Através da obediência à palavra. E tudo é uma obra do Espírito, né? Amém? Mas é isso, então, é importante também assistir a mensagem lá completa, Café com Cristo, do dia 14 de setembro, né? Que tem do canal da Rádio TV Menorá, para vocês receberem mais um pouco disso aí, né? É um tema, assim, bem interessante, um pouco extenso até, né? Mais, o que deu para a gente ter uma noção dessa ordem. É importante colocar a casa em ordem. Abrir para mais alguém que queira compartilhar, amém? Já temos tempo. Está aberto para vocês. Está aqui a irmã Luzia, o irmão Sullivan,
a irmã Caroline, Maria do Céu, nossa irmã querida aqui de Extremoz, e o irmão José Marcondes, que é de Macaíba. Amém? Está aberto para vocês aí. Todos quietos. Deixar a Nora um pouco também. Compartilhar, então, ainda, né, sobre quando acontece, né, a queda do nosso ego, quando a gente consegue se sujeitar a Deus, o ego começa a cair, né? Então, Deus, ele nos torna bem-aventurados. Vamos ler, então, em Tiago 1:12. Então, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, quando a gente está caminhando com Deus, muitas vezes vão aparecer provas. Mas nessa hora, o que diz que nós temos que fazer? Nós temos que suportar com perseverança as provas. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, se eu perseverar na hora das provas e eu for aprovado, eu vou receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, para mim me submeter a Deus, o que eu preciso? O primeiro requisito, então, é o amor a Deus, né? Então, tem que estar restaurada a minha submissão a Deus, porque eu amo a Deus, então eu me submeto a Deus porque eu amo a Deus, né? E aí eu sou bem-aventurado, né? Agora, uma das coisas que a gente viu ali em Ezequias que atrapalha a nossa restauração se chama amargura. Então, nós vamos lá para o Isaías 38, versículo 17. Então, diz assim, ó, o rei Ezequias falando: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Então, ele estava com um tumor, ele estava com câncer, ele ia morrer, né? Mas ele se humilhou na presença de Deus, Deus tinha dito que ele ia morrer através do profeta Isaías, mas aí ele chorou diante de Deus, se arrependeu, confessou os pecados dele, né? E Deus deu o livramento, Deus deu a cura. Então diz assim, ó, tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti os meus pecados. Então Deus perdoou os pecados dele, ele foi curado daquele câncer, né? Que ele tinha, provavelmente seria um tumor, né, de pele, algo que estava, né, exposto, né? Agora vamos para o versículo 21 do mesmo capítulo. Então Deus, quando ele se humilhou e ele se arrependeu, Deus deu a solução. Então diz aqui, a ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos, ponha-se como emplasto sobre a úlcera e ele recuperará a saúde. Então, quando ele se humilhou, ele confessou os pecados, né? Ele restaurou a submissão dele a Deus novamente, né? Deus deu a solução e ele recuperou a saúde. Então, o que Deus quer nos mostrar? Que para nossa vida tem solução. Todos os nossos problemas têm solução, mas nós precisamos colocar a nossa vida em ordem com Deus, em primeiro lugar, né? Porque ele é o nosso dono. Então, vamos para duas passagens que mostram que Deus é o nosso dono. 1 Coríntios 3,16. Então, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nos batizamos, e o Espírito de Deus, então, já está habitando dentro de nós. No momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito vem para dentro de nós, né? Ele está dentro de nós. E o batismo troca a nossa cidadania, né? Nós nos tornamos cidadãos celestiais, né? Passamos a ter o RG de Deus, né? E não mais o RG do mundo, né? Agora vamos para 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, nós somos templo, santuário do Espírito Santo, que está em vós,
Ele já está dentro de nós, o qual tendes da parte de Deus, foi Deus que nos deu. No momento que a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito veio para dentro de nós e entrou no nosso espírito humano, que nós recebemos um espírito novo quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, né? Isso está lá em Ezequiel 36, 26 e 27. E ele veio habitar dentro do nosso espírito humano. Então, no momento que a gente recebeu o Espírito da parte de Deus dentro do nosso espírito humano, nós passamos a não ser mais de nós mesmos, nós passamos a ser santuário do Espírito, né? Versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Aí as pessoas dizem assim, mas eu nunca fui comprado. Como que não? Lá na cruz do Calvário, Jesus nos comprou, nós éramos todos escravos de Satanás, nós íamos morar no inferno, e ele nos salvou, nos tirou do inferno. No momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós saímos da condenação eterna, que era o nosso destino, né? E passamos a ser, né, propriedade de Jesus. Ele nos comprou. Então, hoje o Espírito de Deus habita dentro de nós. Mas tem algo que nós precisamos fazer agora. Diz assim, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como é que eu glorifico a Deus no meu corpo? Pelas minhas escolhas diárias. Eu tenho que escolher por Deus diariamente. Eu tenho que escolher fazer a vontade de Deus todos os dias. E isso é cruz, porque eu tenho que me negar. Mas essa cruz é eu me sujeitar a Deus todos os dias. É eu entrar debaixo da autoridade de Deus todos os dias, né? E aí eu vou estar glorificando a Deus nos meus membros, no meu corpo, no meu falar, no meu agir, no meu pensar, no meu sentir, todos os dias, né? E aí eu estou demonstrando que eu sou filho de Deus. Porque quando a gente é filho, a gente tem que ser uma expressão do Pai, a gente tem que expressar o nosso Pai, né? Então, nós precisamos expressar Deus, né? Para nós encerrar, então, vamos para 1 João 3, versículo 8. Diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, agora nós aceitamos Jesus, né? A gente foi para a água do batismo, trocamos de cidadania, nós trocamos cidadania terrena pela celestial. E aí, a partir de então, agora, Jesus ele começa a se manifestar para destruir as obras do diabo na nossa vida. Então, o orgulho, a rejeição, a justiça própria, o julgamento, a ira, a amargura, tudo isso é expressão do diabo, são obras do diabo. E ele precisa destruir essas coisas, né? Mas para isso agora eu tenho que cooperar com Cristo, eu tenho que diariamente ir para a palavra, meditar e fortalecer e rejeitar quando esses espíritos das trevas querem se manifestar por meio de mim, né? Eu não posso viver na prática do pecado. O que quer dizer isso? Eu não posso ter uma vida de escolha pelo pecado toda hora, né? Às vezes eu vou pecar, mas aí eu me arrependo, eu faço que nem ali o rei Ezequias, eu me arrependo, eu confesso, eu me humilho e Deus me restaura. E aí eu volto a caminhar com Deus de novo, né? Então vamos ler o 9 e o 10 agora. Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, quer dizer, não é todo dia ali, agora eu vou viver todo dia praticando pecado. Por quê? Porque o que permanece nele é a divina semente. Eu já tenho a semente divina dentro de mim, eu já nasci de novo, né? Já sou filho de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, quer dizer, viver sempre pecando. Eu vou pecar algumas vezes, mas vou me arrepender, vou voltar novamente para Deus, porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Então, eu tenho que estar... Que justiça é essa? É a palavra. Eu tenho que estar praticando a palavra, aquilo que eu conheço da palavra. Deus mandou tu perdoar, eu vou perdoar. Ah, mas eu não consigo, eu vou me humilhar, Deus vai me capacitar e eu vou conseguir, porque Deus vai me capacitar. Então, quando tem algo que eu não consigo, eu tenho que chegar na presença de Deus e me humilhar, né? Tenho que me fortalecer na palavra, tenho que jejuar, tenho que me consagrar, e Deus vai me dar vitória, né? Então, aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aqui falou, né? Do próximo, eu tenho que amar meu irmão. Se eu não amo meu irmão, eu não amo a Deus, né? Então, para ser filho de Deus, eu tenho que fazer duas coisas: praticar a palavra, aquilo que eu conheço da palavra, e amar aos irmãos, amar o próximo, né? Então, é aquilo que me identifica como filho de Deus, né? Praticar a vontade de Deus, a palavra, e amar aos irmãos. Amém? Amém, meus irmãos. Então, lembrar que esse fim de semana tem encontro micro-regional lá na Bahia, né? Primeiramente, tem o culto de recepção no sábado, que é em Lauro de Freitas, às 19 horas, com transmissão pela internet. Mas no domingo é lá em Salvador, né? Em Salvador mesmo. Amém? O encontro micro-regional da nossa região. A nossa região é a região 6 aqui. Então, todos são convidados para assistir pela internet. Quem puder ir lá também, né? Importante é poder estar lá presente também. Amém? Certamente vai ter um grande fluir do Espírito Santo lá. E então, que os irmãos que não conseguirem ir, podem assistir, então, pela internet. Vai ser transmitido através da rádio e TV Menorá. E eu lembro também sempre, né? Tu está assistindo hoje a nossa live pela primeira vez, gostou da mensagem? Não deixa de te inscrever, curte, comenta, compartilha, tudo isso ajuda o canal a crescer, né? E a ser mais significativo no YouTube. E essa mensagem vai poder ser levada a mais pessoas. Amém? O objetivo do canal é pregar o evangelho do reino. Então, mas estamos chegando ao final. Então, irmã Luzia, fazer a oração final. Amém? E nós retornamos, então, na próxima quarta-feira, às 19 horas. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor Jesus, por essa palavra liberada, Pai querido e amado. Que o Senhor venha, Pai querido e amado, também, Senhor Jesus, nos dá, Pai, mais uma oportunidade, Senhor Jesus, de estar, Pai, de se endireitar, Pai, diante de Ti, Pai querido e amado. Pai, nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Pai, pelo nosso mau caráter, Pai, porque ainda não te servimos como queres, ó Pai. Mas te pedimos, Pai, socorre-nos, ó Deus querido e amado. Como Ezequias te clamou, Pai, o Senhor deu mais 15 anos de vida para ele, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, espiritualmente e naturalmente, Pai querido e amado. Vem nos ajudar, Senhor Jesus, a ter mais oportunidade, Pai, para que nós viemos, Pai, estar nos purificando, Senhor, cada dia diante de Ti, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos, ó Pai. Fica conosco nesta noite, Pai, nos dás uma noite de paz, pois está escrito na Tua palavra que em paz nós nos deitaremos e dormiremos, porque somente o Senhor é o que nos guarda. Então, Senhor, que o Senhor está abençoando não somente a mim, mas cada um dos meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe, aqui. irmãos. Irmã Luzia, Irmã Maria do Céu, Deus abençoe, minha irmã. Sullivan. E o José Marcondes e a Caroline Ferreira. É que hoje é a primeira vez. Deus Amém, abençoe. Deus abençoe. Possam retornar, então, na próxima quarta-feira. Amém.